Livro A Fé Real, de Kenneth e Reagan. Capítulo 1. Duas espécies de verdade. João 17:17b. A tua palavra é a verdade. Orando ao Pai, Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Há duas espécies de verdade, a que tem por base o que declara a palavra de Deus e a do conhecimento sensorial fundamentada em nossos sentidos físicos, os quais nos dizem que algo é verdadeiro. Não há problema em andar pela verdade do conhecimento sensorial, contanto que esta não contradiga a verdade da Bíblia. Mas, do modo como vivemos, tornamo-nos tão acostumados a crer no que o homem exterior nos diz que fica difícil mudar e andar pela verdade contida na palavra de Deus. Há alguns anos, orei por um idoso que sofreu de reumatismo por muito tempo. Depois que impus as mãos sobre ele e intercedi, o Altíssimo o curou. Passados aproximadamente 8 meses, quando eu estava andando pela cidade, vi aquele senhor enquanto ele amarrava sua vaca no poste, em um lugar vago. Ele fincara uma estaca no meio do terreno e estava amarrando uma corda nela quando cheguei. Quando ele começou a se levantar, segurou as costas e mal podia mover-se. Finalmente endireitou-se e falou: aquele reumatismo voltou. Então eu lhe disse: irmão, pensei que Deus o tivesse curado. Ele, por sua vez, respondeu: bem, também pensei, mas acho que não. Anteontem, quando eu estava ordenhando a vaca, senti a dor na minha mão. Então ela se espalhou pelo meu braço para dentro do ombro e desceu pelas costas. Desde então, meu braço ficou endurecido e dolorido. Minhas costas doem também. Eu me abaixo e não consigo levantar-me. Até aquele momento, eu não tinha sintoma ou dor desde que o Senhor orou por mim em janeiro passado. Perguntei então por quanto tempo ele tivera reumatismo antes disso, e ele falou: por cerca de 30 anos. Em algum momento, durante aquelas 3 décadas, houve algum período de 8 meses em que não tenha sentido dor ou qualquer sintoma? Perguntei-lhe. Não, ele disse. Eu tinha de tomar alguma medicação todos os dias para a dor. Fui a médicos de diferentes cidades ao redor daqui, mas não houve quem pudesse realmente me curar. Eu só podia tomar algum medicamento para a dor, a fim de me ajudar a obter um pequeno alívio. Não é estranho, então, disse eu, que esses sintomas e essas dores desaparecessem quando, em nome de Jesus, as mãos foram impostas sobre o Senhor e por 8 meses o irmão não tivesse mais dor? Veja, Deus realmente o sarou. Vou contar-lhe exatamente o que aconteceu. No minuto em que a dor atingiu seu corpo, o Senhor disse: pensei que estava curado, mas acho que não estou. Agindo dessa maneira, abriu a porta para o diabo voltar. Conversei com ele por um tempo, ensinando-lhe que se a dor voltasse, ele devia resistir-lhe, porque ela era do diabo. A Bíblia diz, em Tiago 4:7b, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Intercedi por ele novamente e todos os sintomas desapareceram. Durante os 4 anos restantes em que pastoreei naquele lugar, ele nunca mais teve qualquer reumatismo. Foi o ensino da palavra que ajudou aquele homem a recordar e manter sua cura. Eu havia clamado por ele e então foi libertado, mas perdeu a cura. O ensino das Sagradas Escrituras instilou nele a fé e mostrou-lhe a diferença entre a fé que Tomé possuía e a de Abraão, entre a fé que é fundamentada na evidência física e a que se baseia naquilo que Deus falou. A maioria das pessoas que não foram ensinadas na palavra está procurando por alguém que possa fazer a oração da fé por elas, a qual pode libertá-las temporariamente. No entanto, a incredulidade acaba por anular os efeitos dessa intercessão. Foi o que aconteceu com o homem que sofria de reumatismo. A oração da fé o libertou temporariamente daquela enfermidade, mas a descrença finalmente anulou os efeitos daquela súplica. Note que não pude conseguir a cura dele na segunda vez da mesma maneira que na primeira. Consegui que ele fosse curado na primeira vez sem ensinar absolutamente nada. Ele tinha acabado de voltar para Deus depois de estar afastado por muitos anos. Somente impus as mãos sobre ele e orei, mas na segunda vez em que intercedi, tive de ensinar a ele primeiro, antes de conseguir que fosse libertado.
Dessa vez, quando a fé que ele possuía começou a entrar em ação, ele tomou posse da cura e já era dele, e ela permaneceu. Tem havido críticas sobre as reuniões de cura em massa, porque em muitos casos as curas não permanecem. Isso é verdade, porque onde a fé em massa está presente, as pessoas podem ser ajudadas temporariamente. Contudo, para manter a cura, elas devem continuar a se alimentar da palavra de Deus. Uma vez, certa pregadora do Evangelho pleno no Texas tinha um problema em seu corpo que fazia com que sua cabeça pendesse para um lado. Os especialistas lhe disseram que se tratava de uma deterioração dos nervos e coisa alguma podia ser feita. Eles também a advertiram de que aquela condição poderia piorar e ela deveria estar preparada para ficar inválida no prazo de 6 meses. Então, aquela senhora e o marido embarcaram em um trem e foram à reunião de cura divina. Ela foi instantaneamente libertada e durante 8 ou 10 meses esteve bem. No entanto, o mal retornou. Fui até a área do seu estado para uma reunião e ela estava presente nos cultos. Quando se sentou e ouviu a palavra, ela compreendeu por que tinha perdido a cura. Fez um ajuste em sua fé e se dirigiu para a oração. Nós impusemos as mãos sobre aquela irmã e ela foi instantaneamente restaurada. Hoje, passados aproximadamente 20 anos, ela ainda está curada. Como é importante que as pessoas sejam ensinadas da maneira correta. Alguém me disse uma vez, irmão Reagan, gosto tanto das suas fitas. Recebi a cura no ano passado por meio das orações de um evangelista, mas a perdi depois. Após escutar as fitas e o ensino da palavra de Deus, recebi novamente minha cura e a tenho conservado. Muitas pessoas são como o homem que me disse: pensei que o Senhor me tivesse curado, mas acho que não. Acredito que, se Deus faz algo, está feito. Se o Altíssimo o curar, você está sarado e não perderá a cura. Entretanto, no livro de Apocalipse, lemos que Jesus apareceu em visão a João na ilha de Patmos, dando-lhe a seguinte mensagem para uma das igrejas. Apocalipse 3, 11b. Guarda o que tens. Nesse caso, ele estava dizendo: guarda a tua cura. Você tem a sua parte a cumprir, porque existe o lado do homem interior e o lado de Deus para cada batalha e vitória. O Onipotente promete aos filhos de Israel a terra de Canaã, mas ele também disse em Deuteronômio 11, 24a: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Em essência, o Criador declarou: eu irei dá-la a você, mas você terá de tomar posse dela. O vocábulo crer é um verbo, uma ação. Crer no sentido bíblico significa tomar ou agarrar. Crer no Senhor significa tomá-lo em tudo que as Escrituras declaram que Ele é. É tomá-lo como seu Salvador. Crer em Jesus como aquele que cura significa tomá-lo como aquele que irá restaurá-lo. Um homem pode dizer: creio na salvação, mas nunca ser salvo. Pode declarar: creio que Jesus é o Filho de Deus, porém morrer e ir para o inferno. Pode afirmar: acredito que o novo nascimento é bíblico, no entanto, nunca realmente nascer de novo. Da mesma forma, você pode dizer: creio na cura divina, porque viu alguém ser restaurado ou leu sobre isso na Bíblia. Mas isso não significa que você tenha recebido a sua cura. Você também tem de tomar Jesus como aquele que sara. Crer é um ato da vontade. Josué disse em Josué 24, 15b: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em Apocalipse 22, 17b está escrito: e quem quiser tome de graça toda a água da vida. Quando nós cremos, agimos, então, tendo agido, colhemos o que se chama fé. Nós damos um passo e assim chegamos a um objetivo. Isso é fé, é chegar. Crer, então, é agir pela palavra de Deus. Assim, a fé é tomar atitude pela palavra. E duvidar é recusar-se a agir de acordo com o que as Escrituras declaram. Como discutimos antes, há duas espécies de verdade.
Podemos acreditar na verdade natural, humana, ou na que é revelada na palavra de Deus. Poderíamos chamar a última de verdade bíblica, revelada ou espiritual. Os assuntos espirituais são tão reais quanto os físicos, porque Deus, que é espírito, criou todas as coisas físicas. Quando o corpo está morto na tumba, ele volta ao pó. Contudo, o homem espiritual segue vivendo. Por meio dos sentidos, pela verdade natural, humana, uma pessoa percebe que está enferma e sente dor ou possui alguma doença. Mas a palavra de Deus revela que, Mateus 8,17b, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E pelas suas pisaduras, suas feridas, fomos sarados, em 1 Pedro 2,24c. Não é a palavra de Deus igualmente verdadeira sempre? Não é igualmente verdadeira quando você possui enfermidade e sofrimento ou quando você está bem? Acreditando no que seus sentidos naturais lhe contam, você diria: não estou curado, estou doente. Porém, crendo na palavra do Senhor, você pode dizer: sou curado pelas suas feridas. Capítulo 2. Duas espécies de fé. João 20, de 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos 4, de 17 a 21. A Bíblia contrasta duas espécies de fé, a de Tomé e a de Abraão. Abraão, o patriarca, tinha uma fé espiritual do coração, fundamentada no que Deus disse. Tomé possuía uma fé natural, humana. Todos igualmente, salvos e não salvos, têm essa espécie de fé natural. A fé que Tomé possuía tinha como base exclusivamente a evidência física. Ele cria somente no que podia ver, não naquilo que Deus declarava. Se Abraão, por outro lado, tivesse ido pelo que ele via e pelo que seus sentidos físicos lhe diziam, nunca teria recebido a promessa do Senhor. O senso comum mostra que um homem de 99 anos de idade e uma mulher de 90 não serão capazes de ter filhos. Contudo, Abraão tinha a promessa do Altíssimo de que ele seria pai de muitas nações, e ele creu na promessa de Deus. Abraão acreditou de acordo com o que o Onipotente lhe dissera e não segundo o que ele sentia. Romanos 4,18. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. O versículo 21a diz: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido. A fé que teve Abraão era fundamentada na promessa de Deus, e ele não creu em seus sentimentos, não se apoiou no que ele via, nem creu em seus sentidos físicos. Sua fé estava firmada naquilo que o Altíssimo lhe prometera.
versículo 20 e 21. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Na linguagem dos dias modernos, poderíamos dizer: quando o Todo-Poderoso contou a Abraão que ele iria tornar-se pai de muitas nações, embora aquele servo do Senhor e sua esposa já tivessem passado da idade de ter filhos, Abraão sequer piscou um olho. Ele sabia que não havia o que fosse demasiadamente difícil para o Todo-Poderoso. O Altíssimo podia fazer qualquer coisa, por isso o patriarca foi convencido de que o pai podia e cumpriria o que prometera. A bênção de Abraão é nossa como seguidores de Cristo. Somos informados disso em Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Essa bênção era tripla, espiritual, física e material. Deus disse aos descendentes de Abraão, e essa foi a aliança que ele tinha feito com o patriarca, que eles podiam ter a bênção nas áreas espiritual, física, saúde ou cura, e material, prosperidade financeira. Ou então poderiam receber a maldição, a qual incluía enfermidade, pobreza, etc. Mas os cristãos não estão debaixo da maldição, pois Gálatas 3,13 declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O versículo 29 afirma: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Porque nós somos a descendência de Abraão, a bênção de Abraão tem de ser nossa. E porque nós pertencemos a Cristo, somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso significa que somos herdeiros da bênção. Aqui está mais uma vez a palavra promessa. É nisso que Abraão estava crendo, na promessa. Por isso, se somos de Cristo, somos a descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Recebemos as bênçãos da mesma maneira que o patriarca obteve parte da sua bênção pela fé. Pela fé. No entanto, você não a consegue com a fé típica de Tomé, mas com a de Abraão. Frequentemente, as pessoas deixam de obter respostas às suas orações ou deixam de receber a cura porque sua fé está fundamentada na evidência física ou no conhecimento sensorial. Alguns chamam isso de fé do conhecimento sensorial, pois se baseia nas impressões dos sentidos. A fé demonstrada por Tomé era a do conhecimento sensorial, porque dependia de evidências físicas. Muitos buscam a bênção de Abraão com o mesmo tipo de fé que teve Tomé. Se não puderem ver, não acreditarão. Eles creem apenas no que podem ouvir ou sentir do ponto de vista natural. Sua fé baseia-se em seus sentimentos. Se eles sentem que têm algo, então acreditam que o possuem. Mas, se não têm essa sensação, não creem que têm. A fé que possuem baseia-se nas sensações. Quando algumas pessoas sentem que estão salvas, então creem que possuem a salvação. O mesmo é verdade no que concerne às respostas de orações. Alguns dizem: sinto que Deus me ouviu. Eles acharam que, já que se sentiram melhor e foram reanimados no espírito, essa era uma indicação de que o Onipotente os ouviu. O Senhor, entretanto, não nos ouve só porque sentimos que Ele o fez, mas porque cremos no que Ele declara em sua palavra sobre o assunto. João 15, 16b. Tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Naturalmente, não podemos orar e nos comunicar com Deus sem nos sentirmos melhor. Mas o fato de nos sentirmos melhor ou recebermos uma bênção espiritual não é sinal de que aquela determinada petição está respondida. Eu me senti bem muitas vezes após a oração e pensei que o Senhor me tivesse ouvido. Mas Ele não o fez. Contudo, quando firmei a minha fé no que Ele disse em sua palavra, a despeito de como me sentia naquele momento, e guardei as suas promessas, a resposta veio. A natureza do homem é dupla. Há um homem interior, o espírito, e um exterior, o corpo.
Crer com o coração significa acreditar por dentro, crer com o homem interior. Fundamentar a fé na evidência física é confiar somente do ponto de vista humano, do homem exterior. A fé real em Deus, a que o coração possui, crê na palavra de Deus, não importando qual seja a evidência física. É crer com o homem interior que faz com que a fé seja manifestada no homem exterior. O problema de várias pessoas é que elas querem a manifestação do lado de fora antes de crerem interiormente. No entanto, a fé não funciona desse jeito. Tais pessoas estão deixando o corpo, os sentidos físicos, dominá-las. Então, creem no que o exterior, o corpo físico, diz a elas, em vez de depositarem a confiança no que a Bíblia afirma. Aquele que busca a cura deveria orar para a palavra de Deus, não para os seus sintomas, e dizer: sei que estou curado, porque a palavra do Senhor declara que pelas feridas de Jesus estou sarado. No entanto, não lhe fará bem dizer isso, a menos que em seu interior você creia. Se realmente crer de todo o coração e confessar isso com a sua boca, a bênção do Senhor virá sobre a sua vida. Marcos 11, 23b. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Certa vez, o evangelista Smith Wigglesworth declarou: não sou movido pelo que vejo ou sinto, mas pelo que creio. Esse era o jeito de Abraão. Tomé, por outro lado, disse: se eu não vi e senti, não crerei. Muitas pessoas colocam a palavra de Deus em segundo plano na vida e dão ao corpo o lar dos sentidos, o primeiro lugar. No entanto, não podemos andar pela fé e agir dessa maneira. Paulo disse em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. A visão é um dos sentidos. O apóstolo também declarou em 1 Coríntios 9:27, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Observe as palavras de Paulo. Eu subjugo meu corpo. O eu é o homem interior, o verdadeiro Paulo, o qual é nascido de Deus. O apóstolo falou: eu o reduzo. Seu corpo não é você próprio, mas a casa em que você habita. Se o seu corpo fosse você, Paulo teria dito: eu me subjugo. Em vez disso, ele afirmou: eu o subjugo. Em outras palavras, ele não deixava o corpo governá-lo e não permitia que os seus sentidos o dominassem. Paulo estava dizendo a mesma coisa que Smith disse muitos séculos mais tarde, usando uma terminologia diferente. Não sou movido pelo que sinto, não permito que meus sentidos me dominem, sou movido apenas pelo que creio. Nosso corpo pode dominar-nos de tantas maneiras que sequer imaginamos. Algumas pessoas pensam que são santas e separadas para Deus, porque estão seguindo regras e regulamentos estritos. Contudo, frequentemente, são as mais carnais de todas. O corpo está dominando-as sempre e geralmente elas têm a menor quantidade de fé em relação aos outros. Vivem no plano dos sentidos em vez de se firmarem no plano do espírito e da fé. No que concerne à aparência exterior, cumprem todos os regulamentos. Entretanto, possuem um espírito malvado, horrível e uma língua comprida. Encontrei outras pessoas que não cumprem muitas regras e diversos regulamentos, mas elas têm um espírito maravilhoso e é uma bênção sentar-se e conversar com elas. Se você puser seus sentimentos em primeiro lugar, então dará prioridade também ao corpo, porque o sentimento é a voz do corpo. Se duvidar disso, espere até que o telefone toque a 1h da manhã e você tropece quando se levantar para atendê-lo. Você saberá que o sentimento é a voz do corpo. Muitas pessoas colocam os sentimentos em primeiro plano, a fé nos próprios sentimentos em segundo e a fé na palavra de Deus, se ela ainda tiver espaço, em último. Reverta essa ordem. Ponha a palavra do Senhor em primeiro lugar, a fé na palavra em segundo e os seus sentimentos em último. Lembre-se, o sentimento é a voz do corpo, a razão é a voz da mente.
A consciência é a voz do Espírito. Agir pela razão, em vez de confiar nas Escrituras, significa confiar no braço do homem, em vez de depositar a fé na palavra. Naturalmente, há muitos exemplos de que devemos agir pela razão, mas me refiro a circunstâncias nas quais a razão contradiz a palavra de Deus. O mesmo aconteceu com Abraão. A razão diria que um homem de 99 anos e uma mulher de 90 não teriam um filho. Contudo, Deus prometeu em Gênesis 15:5, assim será a tua semente. O Senhor lhe disse em Gênesis 17:5a, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, que significa o pai de muitas nações. Está certo tomar atitude fundamentada na razão, contanto que ela não contradiga a Sagrada Escritura. Mas se ela contradisser o que Deus ensina, haja com base na palavra, em vez de agir por meio da razão, o que significa confiar no homem e não em Deus. A Bíblia declara assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Jeremias 17:5a. Devemos confiar na palavra de Deus para nós. A mesma coisa é verdadeira no que concerne à salvação. Certa vez, uma mulher testificou em uma de minhas reuniões: sei que sou salva porque me arrependi dos meus pecados e abandonei todos os meus hábitos, os maus hábitos. Essa evidência de que ela estava salva não era muito melhor do que a de que ela desembarcou na lua. Por quê? Porque aquela senhora fundamentou a sua salvação no que ela fez e não no que Jesus fez. Ela não disse uma palavra sobre Jesus. Caberia então a seguinte pergunta: uma pessoa pode arrepender-se e ainda não ser salva? Certamente. Uma das minhas maiores surpresas quando pastoreava minha primeira igreja aconteceu na noite em que um dos melhores homens da congregação veio ao altar para aceitar o Senhor como seu Salvador. Eu, que tinha estado na casa daquele irmão muitas vezes, sabia que ele clamava, lia a Bíblia e orava em todas as refeições. Seus filhos adolescentes, que eram poucos anos mais novos que eu, tinham me dito: nunca escutamos nosso pai dizer um palavrão, jamais o ouvimos contar piadas, tampouco escutamos que ele e mamãe brigassem. Contudo, apesar de todos esses bons modos, ele não era cristão. Depois da conversão dele, contei-lhe que eu estava certo de que ele já era salvo. No entanto, ele me disse: não, eu nunca tinha sido salvo. Minha mãe, adepta do estilo de santidade dos velhos tempos, era muito rígida. Sendo assim, eu, que sempre segui os ensinamentos dela, jamais fui a um jogo de bola ou a um cinema na minha vida. Se violasse qualquer um dos preceitos de mamãe, imediatamente arrependia-me e dizia: Deus perdoe-me. Mas até agora eu não tinha realmente convidado Jesus para entrar em meu coração. Eu não o tinha aceitado em fé. Seu arrependimento pelos atos errôneos não o salvava. Era como se você brigasse com um vizinho, amigo ou cônjuge e dissesse: lamento, eu me arrependo, perdoe-me. Isso não significaria que você estivesse salvo, apenas que se arrependeu da briga. A mulher a qual testemunhou que estava salva porque se arrependeu e abandonou os maus hábitos não apresentou evidência bíblica de salvação. Ela dependia do fato físico, em vez de confiar no que as Escrituras afirmam. Nosso testemunho de conversão deve ser fundamentado em Romanos 10:9, que declara: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação vem como um resultado da fé típica de Abraão, a do coração, espiritual, a qual não se apoia em indícios materiais, mas na palavra do Senhor. Capítulo 3. Duas espécies de incredulidade. Há duas espécies de incredulidade. Em primeiro lugar, existe aquela que está firmada na falta de conhecimento. A Bíblia declara em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aqueles que não têm ouvido não podem ter conhecimento, por isso não podem crer. Muitos não creem nos assuntos espirituais porque não conhecem o que a Escritura Sagrada ensina sobre isso. Por exemplo,
Um grande número de pessoas é totalmente ignorante no que diz respeito a se tornar cheio do Espírito Santo, simplesmente por não conhecer a palavra. A cura para esse tipo de falta de fé, naturalmente, é o conhecimento das Escrituras. A outra espécie de incredulidade está mencionada em Hebreus 4:6b. Aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Isso se refere aos filhos de Israel. Eles não podiam alegar inocência devido à ignorância, porque Deus lhes havia dito que fossem e possuíssem a terra de Canaã. Além disso, eles tinham enviado espias àquele local, e estes voltaram com o relato de que era uma terra em que manava leite e mel, exatamente como Deus declarara. Uma outra tradução dessa passagem diz: eles não entraram por causa de sua desobediência. A palavra desobediência substitui o termo descrença. Ainda uma outra tradução declara: eles não entraram porque não se deixaram persuadir. A concordância de Strong lista em um número de diferentes possibilidades de tradução para essa palavra grega: descrença, desobediência, falta de persuasão. Em Hebreus 4:11 lemos a seguinte advertência: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Os filhos de Israel sabiam o que Deus dissera, mas eles não puderam ser persuadidos a agir. Eram culpados da incapacidade de se deixar convencer, a qual na Bíblia também é chamada de incredulidade. Eles possuíam o conhecimento da palavra de Deus, mas não ficaram convencidos a agir sobre ela, nem estavam desejosos de permitir que ela os governasse. Existe muito desse tipo de incredulidade entre os cristãos hoje. Trata-se de uma falta de vontade de deixar que a palavra de Deus dirija a vida de cada um, uma recusa de agir com base no conhecimento. Muitos sabem o que a Bíblia declara, mas não querem tomar atitude segundo seus ensinamentos. Crer é um ato de vontade. Podemos agir de acordo com a palavra se quisermos. A desobediência é uma atitude de não estar disposto a ser persuadido pela palavra. Então, ou a incredulidade é a ignorância em relação à palavra, ou é a propriedade de tornar alguém não persuadível para agir pela palavra. A cura para a primeira condição de incredulidade é o conhecimento e para a segunda, a obediência. Ao tratar do assunto da incredulidade, também devemos olhar para algo bastante similar a ela, a concordância mental. O concordante mental crê apenas no que ele vê ou sente. Sendo assim, ele se encontra no maior perigo. Ele está onde Deus não o alcança, mas o diabo pode aconselhá-lo interiormente. E por isso, esse tipo de homem que deposita sua confiança em evidências físicas pode deixar de se beneficiar dos seus direitos e privilégios em Cristo. Na minha opinião, a concordância mental é um dos inimigos mais sutis que existem para a fé, apesar de soar tão religiosa. O concordante mental chegará a dizer: creio na inspiração verbal da Bíblia, estou lutando para ter a fé que uma vez foi liberada sobre os santos, mas se recusa a agir conforme a palavra. Como você pode dizer se uma pessoa está realmente crendo em seu coração ou se está apenas concordando mentalmente? O concordante mental dirá que a Bíblia é verdadeira, mas ele não agirá segundo ela. Fé é agir com base na palavra de Deus. Declarar que a Escritura Sagrada é verdadeira, dizer que o Altíssimo não poderá nem deixará de nos ajudar no tempo de crise, mas voltar-se para o mundo pedindo ajuda, é um assunto sério. Isso abre a porta para o engano e a derrota pelo inimigo, porque as Sagradas Escrituras declaram que Satanás é o Deus deste mundo. É fácil dizer que a palavra de Deus é verdadeira quando tudo está correndo bem, mas que tal fazer essa declaração quando vêm os problemas? Ou quando as tempestades da vida se enfurecem? Não é a palavra do Senhor tão verdadeira como era quando o sol estava brilhando intensamente e tudo estava correndo bem? O concordante mental pode dizer: Deus não falhará, a sua palavra é verdadeira, quando as coisas estão indo bem. Mas ele está apenas concordando,
não crê verdadeiramente. Ele pensa que crê, mas não o faz. Se realmente crermos naquilo que o Pai nos declara, ficaremos tão firmes quando as nuvens encobrem nossa vida como quando estivemos com o sol brilhando. De fato, podemos rir dessas situações. Mesmo com nossa despensa ou nossa agenda vazias, podemos dar risadas disso e não ficamos perturbados, porque conhecemos a palavra. Quando você tem $100 em sua carteira e uma boa conta bancária, é fácil dizer: louvado seja Deus, Ele supre todas as necessidades. Ele é maravilhoso. Sinto como se pudesse crer nele para qualquer coisa. Mas, quando a conta bancária está zerada, a carteira vazia e as contas o encaram, a questão é diferente. Em tais ocasiões, o concordante mental cai nessa espécie de fé típica de Tomé, guiando-se por aquilo que consegue ver. Ele pode detectar que a necessidade existe e caminha pelo que vê. Há muito tempo aprendi a dizer, frente ao desejo e a uma horrenda necessidade: não estou andando por vista. As Escrituras declaram em 2 Coríntios 5,7, porque andamos por fé e não por vista. Eu digo as palavras de Smith Wigglesworth: não sou movido pelo que vejo ou sinto, mas pelo que creio. Eu creio na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada afirma: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Está em Filipenses 4,19. As Escrituras, em Salmos 23,1, declaram: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Gosto de ler essa passagem bíblica. Coisa alguma realmente me faltará. Eu creio em Deus. A mesma coisa é verdade no tocante à cura. Talvez você consiga suportar alguns sintomas, mas não é tão fácil aguentar quando sente dor. Na ausência de sintomas ou dor, não é difícil dizer: graças a Deus pela cura. Acredito que Ele levou minhas enfermidades e retirou minha doença, e pelas suas feridas sou sarado. No entanto, não é simples declarar isso quando se está com dor. No entanto, a palavra de Deus não é igualmente verdadeira, tanto em uma ocasião como na outra? Não é tão verdadeira tanto quanto você tem angústia como quando está bem? Se ando por vista, pelo que meus sentidos físicos me dizem, eu diria: não estou bem, não estou curado. Entretanto, andando por fé, sei que estou curado em nome de Jesus. Assim, vemos que a espécie de fé que Tomé possuía e a concordância mental são gêmeas, elas andam de mãos dadas. Gosto de empregar algo que Paulo falou como uma confissão e uso o que ele disse o tempo todo em minha vida. Gosto de confessá-lo ao diabo, confessá-la ao diabo, ao Senhor e a mim. Quando Paulo naufragou no caminho para Roma e terminou a esperança de que os homens naquela embarcação se salvassem em meio àquelas circunstâncias aparentemente desesperadoras, o apóstolo disse, está em Atos 27, 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Ele continuou a declarar o que o anjo lhe contara: as vidas de todos os homens seriam salvas se eles ouvissem o apóstolo. Ele concluiu no versículo 25, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Aquela foi a palavra que o anjo lhe trouxera da parte do Pai. Nossa Bíblia é tão segura quanto aquela palavra. Então, uso a mesma afirmação referindo-me ao que me foi dito na Escritura e declaro: portanto, ó varões, creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Essa foi exatamente a atitude de Abraão. Ele creu conforme aquilo que lhe foi falado. Em outras palavras, ele podia ter proferido as mesmas palavras de Paulo. Portanto, ó varões, creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Tomé, por outro lado, não creu no que lhe foi contado. Os discípulos disseram: vimos o Senhor. Tomé, que não acreditou nas palavras daqueles homens, disse, em João 20, 25, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Jesus certamente não aprovou a fé mostrada por Tomé.
Em um certo sentido da palavra, ele o repreendeu. Cristo disse no versículo 29, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Nossa fé é como a de Abraão, porque somos a descendência dele. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A Bíblia também declara em Gálatas 3,7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Nossa fé está firmada no que Deus diz. Frequentemente, nossa vida parece imitar o naufrágio experimentado por Paulo. Em meio às tempestades que surgem em nosso caminho, se estivermos andando pelos sentidos, poderá parecer como se o Senhor nos abandonasse e toda a esperança tivesse desaparecido. Mas sabemos que Ele não nos abandonou, porque Ele disse em Hebreus 13:5, não te deixarei, nem te desampararei. Em meio às dificuldades do dia a dia, podemos dizer, portanto, ó varões, eu creio em Deus. Capítulo 4. Inimigos da fé. 1 Timóteo 6:12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Neste capítulo, trataremos de alguns impedimentos da fé. Não existiria uma batalha da fé se não existissem inimigos dela. Mas estes não são o que a maior parte das pessoas acredita ser. A maioria delas olha para os adversários no plano natural, e esse não é absolutamente o lugar onde eles estão. A Bíblia diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O maior impedimento para a fé é a falta do conhecimento da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Todos os adversários dela estarão conectados de alguma maneira com a nossa falta de conhecimento da Escritura Sagrada. Se você tem um conhecimento bíblico, coisa alguma pode impedir que a fé opere, porque ela vem pelo ouvir. Se você tem ouvido o que o Senhor lhe tem dito, tem fé. As pessoas oram para conseguir fé. Contudo, ela só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você a conseguisse orando, então o que está escrito em Romanos 10:17 não seria verdadeiro. As pessoas que oram para obter fé estão tentando conseguir o que a palavra sozinha pode dar. Um dos mais proeminentes inimigos da fé, contra o qual todos lutam, é o senso de falta de valor que caminha de mãos dadas com a perda da fé. Esses dois talvez sejam as armas do diabo mais sutis e perigosas. Podemos encontrar a seguinte resposta a esses sentimentos na palavra de Deus: o seu valor é Jesus Cristo. Deus não cura o corpo ou batiza alguém no Espírito Santo fundamentado no mérito individual. Se ele o fizesse, não haveria quem fosse capaz de receber essas bênçãos do Senhor, porque pessoa alguma seria digna do próprio direito. Desconhecendo a palavra, muitos cristãos permitem que sentimentos de falta de valor os derrotem. Em outras palavras, dizem, não sou bom o suficiente. Muitos me têm dito que estavam certos de que não seriam cheios do Espírito Santo porque não eram suficientemente bons. Eram indignos. Orando pela cura de pessoas, deparei-me com essa mesma situação inúmeras vezes. O problema é que o indivíduo olha para si mesmo do ponto de vista natural. Ele está familiarizado com todas as suas deficiências, falhas, seus erros e fracassos, e olha para si mesmo, ângulo natural, em vez de fazê-lo pela perspectiva bíblica, da maneira com que Deus olha para ele. Lutei com esse problema enquanto era um adolescente inválido há mais de 60 anos. Achava que estava sendo humilde, no entanto, não sabia que estava sendo apenas bobo. Sou fraco e indigno, eu pensava. Do ponto de vista natural, aquilo podia ser verdade, mas não era bíblico. A Sagrada Escritura declara, em Salmos 119, 130, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Uma vez que a luz esteja em seu espírito, não pode ser removida, mesmo que o diabo faça o possível para confundi-lo.
Ele tentará impedir você de caminhar na luz e chegará a dizer: é verdade, tudo bem, a oração da fé funciona, mas você não pode fazê-la porque não é bom o suficiente, você não vale coisa alguma. Ele fez isso comigo quando eu estava acamado. Não conhecendo algo melhor, eu concordava com ele, por isso permaneci inválido por vários meses. Entretanto, cheguei a uma conclusão diferente quando li a seguinte passagem, que se encontra em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo disse, escrevendo à igreja de Éfeso, em Efésios 2:10a, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Não nos fizemos novas criaturas, Ele nos fez novas criaturas. O versículo 24 de Efésios 4 continua declarando: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Eu me perguntei, ele fez uma nova criatura indigna? Ele faria uma nova criatura que não fosse boa o suficiente para ficar em sua presença? Então vi onde estava errando. Em vez de crer no que a Bíblia dizia sobre mim, o eu real, o homem interior, estava olhando para o exterior e as minhas deficiências físicas, fazendo meu julgamento sobre o caso, quando deveria ter aceitado a avaliação de Deus sobre ele. Eu sabia que o Senhor não faria qualquer nova criatura indigna. Se ele o fizesse, isso reduziria o valor de sua obra. Ele nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Nosso valor é Cristo Jesus. Pareço muito melhor nele do que de qualquer outra forma. Essa é a maneira com que o Altíssimo me vê. Nele. Ele não me vê realmente. Ele olha para Jesus e me vê em Jesus, como acabamos de ler, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando aprendi essa verdade, um passo gigantesco foi dado em direção à liberação da minha fé, a fim de receber a cura física. O seu valor é Jesus Cristo, o justo. Ele é o único justo, e você é a justiça de Deus nele. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pelo fato de estarmos nele, tornamo-nos a justiça do Senhor. Portanto, o senso de indignidade da nossa parte é uma negação de Jesus, da nossa posição em Cristo e da justiça dele diante do Pai, a qual nos foi concedida. A palavra de Deus ajudará você a se livrar desse senso de falta de valor e, quando estiver livre dele, o sentimento de falta de fé também irá embora. Eles são gêmeos atormentadores enviados pelo inimigo para roubar de você as bênçãos que o Salvador conquistou para a sua vida. Um outro inimigo da fé, razão pela qual tantos são derrotados na vida espiritual, é que as pessoas aceitam um substituto para a fé. Tentam substituí-la por esperança ou por concordância mental e dizem constantemente: bem, estou esperando e orando. Certa vez um homem fez um comentário quando um amigo iniciou uma viagem. Espero e oro para que você tenha uma viagem segura. Sua oração foi em vão, porque era constituída apenas de esperança. Em lugar algum a Bíblia afirma que Deus ouve a oração da esperança. As Sagradas Escrituras falam sobre a oração da fé, em Tiago 5,15, e a oração da fé salvará o doente. Se Tiago tivesse dito que a oração da esperança curaria o enfermo, todos nós automaticamente teríamos de obter resultados, porque esperar é algo humano, natural. Jesus ensinou em Marcos 11:24, por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Creia, não espere que você recebe. Devemos constantemente lembrar as pessoas a respeito dessas coisas, porque é tão fácil escorregar para o natural. Pedro escreveu em 2 Pedro 3, 1b e 2a: Desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis. O apóstolo estava fazendo com que as pessoas se recordassem de algo que ele já lhes havia dito.
sabendo que elas precisavam ser exortadas, porque estamos vivendo neste mundo e a esperança é a reação humana e natural. Você pode chamá-la de crença, mas isso não a torna assim, bem como chamar determinado carro de avião não o transforma em uma aeronave. Você pode dizer: creio que Deus fará alguma coisa por mim, que Ele irá curar-me, ouvirá e responderá à minha oração algum dia. Isso é esperança, não é crença. Você pode chamar isso de crença, mas ainda é esperança, porque você está adiando para o futuro. A fé é tempo presente. A Bíblia declara que o Onipotente fez algo por nós. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. As bênçãos já são providas para nós em Cristo Jesus. Então, o Altíssimo não tem de fazer mais coisa alguma, pois já está feito. Embora a cura seja manifestada no plano natural, ela é realmente uma bênção espiritual, porque é cura espiritual. O Todo-Poderoso não curará seu corpo, não fará coisa alguma para curá-lo. O Senhor já fez tudo o que podia para sará-lo, porque ele levou a sua enfermidade sobre Jesus. O Filho de Deus já as tomou para você e pelas feridas dele você foi sarado. O Filho de Deus já as tomou para você e pelas feridas dele você foi sarado. Coloque a sua crença em conformidade com o que diz a palavra de Deus. Pare de esperar. Você diz: creio que receberei minha cura. Tenho fé no fato de que o Altíssimo irá curar-me. Em outras palavras, isso significa que você pensa que o Senhor ainda não fez algo para curá-lo. Ainda vai fazê-lo. Porém, ele já o fez. Comece a crer. Pelas feridas do Senhor Jesus, você foi sarado. Não porque sente ou vê que é assim, mas porque a palavra de Deus diz. Comece a declarar conforme a sua palavra, estou curado. Se alguém lhe perguntar como se sente, responda de acordo com o que Deus afirma, não conforme o aspecto natural. Nós andamos por fé e não por vista. Esse é o modo pelo qual derrotei o diabo e recebi minha cura, quando era um adolescente inválido. Declarei: de acordo com a palavra de Deus, estou curado. Nunca falei uma palavra sobre como eu me sentia. As pessoas diziam: parece que você mal pode colocar um pé na frente do outro. Elas não sabiam, mas me sentia daquele jeito também. Entretanto, a cura se tornou mesmo realidade em meu corpo e foi manifesta graças à minha fé. Gosto da tradução de Hebreus 11:1a, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A esperança não tem qualquer base, mas a fé alicerça o que se espera. Em outras palavras, é a fé que dá fundamento à cura em sua vida. Ela está no reino espiritual, mas você a deseja aqui, onde ela possa ser vista e sentida. A sua fé dá base para isso. Um exemplo maravilhoso dessa espécie de fé que se firma na palavra de Deus, face a todas as contradições aparentes, foi a cura de um certo menino de 9 anos. 3 médicos, sendo 2 especialistas, desenganaram-no dizendo: fizemos tudo o que podíamos. Não existe algo que nós, médicos, possamos fazer. Os rins do menino pararam de funcionar. É só uma questão de tempo e ele irá embora. Como os pais da criança não falaram nem demonstraram qualquer sinal de emoção, o médico, pensando que eles estivessem muito chocados para falar, repetiu o que tinha acabado de dizer e concluiu com a afirmação: o filho de vocês estará morto em pouco tempo. Não, doutor, eles disseram calmamente. Ele não vai morrer. A palavra de Deus declara em Mateus 8,17 que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nosso filho viverá. A criança estava na UTI, unidade de terapia intensiva. Sua mãe podia vê-lo por 10 minutos na parte da manhã e seu pai podia visitá-lo brevemente à noite. O pai contou ao menino: agora, filho, se você não dormir, cite durante a noite toda a passagem que se encontra em Mateus 8,17 e diga: ele tomou sobre si as minhas enfermidades e levou as minhas doenças.
Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e levou as minhas doenças. Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e levou as minhas doenças. Pelas suas feridas sou sarado. Após 3 noites repetindo isso, o garoto foi curado e voltou para casa. Seus pais testemunharam mais tarde: irmão Reagan, se não fosse pelo ensino das Escrituras em suas reuniões, não conseguiríamos. Nós teríamos perdido nosso filho. No entanto, graças a Deus, sabíamos como permanecer em sua palavra na hora mais tenebrosa. Quando a crise surgiu, aqueles pais estavam preparados para ela e bem fortalecidos com a palavra. Sua crença estava no lugar certo, não naquilo que seus sentidos físicos lhe diziam, nem nas circunstâncias ao seu redor, mas no que declarava a palavra do Senhor. Um outro inimigo da fé é a dúvida. Em Tiago 1, 6, 7, encontramos a seguinte advertência: peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Uma fé vacilante não funcionará. Ao tomar sua posição, não duvide, não duvide. Aprendi cedo a assumir minha posição dizendo, creio que recebo, e nunca me mover naquela posição mantendo firme aquela confissão. As maiores batalhas já realizadas não aconteceram no ar, no mar ou nos campos de batalha do mundo. Elas foram empreendidas no espírito humano. Depois que recebi minha cura, alguns sintomas cardíacos alarmantes tentaram voltar para mim. O diabo queria trazer à minha mente tudo que meus médicos já tinham dito a respeito da minha condição cardíaca. Eu sabia que aqueles sinais podiam significar a morte, mas nunca cedi 1 milímetro e não discuti o problema com pessoa alguma. O adversário continuava a me dizer, você não vai conseguir, você vai morrer, lembre-se do que o médico falou. Então, fechei-me sozinho, coloquei minha Bíblia no chão e fiquei de pé em cima dela, enquanto disse, Senhor, sei que ficar de pé em cima da Sagrada Escritura fisicamente não irá fazer-me bem algum, mas estou ilustrando algo fundamentado em sua palavra e não vou duvidar. Não irei mover-me. Estou aqui de pé, literalmente e fisicamente, a fim de demonstrar o fato de que, espiritualmente, em meu interior, estou firmado na palavra. A Bíblia afirma em Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Eu creio que recebo e digo isso hoje, disse ontem e direi amanhã. Falo isso na presença do inimigo e de todos os demônios do inferno. Creio que recebo. Declaro isso na presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e de todos os anjos. Creio que recebo. Está escrito em Salmos 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O Altíssimo não pode falhar. Então, apoiei a minha Bíblia do chão, coloquei-a debaixo do meu braço e todos os sintomas que eu tinha em meu corpo desapareceram. Eu havia me recusado a duvidar. Então, caro leitor, saiba que a fé vacilante é o inimigo que irá derrotá-lo nas batalhas da vida. Frequentemente perguntamos-nos por que é tão difícil crer em Deus e limitar a boa militância da fé sobre qual Paulo escreveu em 1 Timóteo 6,12. É porque somos rodeados por uma atmosfera antagônica neste mundo, presidido por Satanás, o inimigo de toda a justiça. O apóstolo o chama de Deus deste mundo, príncipe das potestades do ar. Então vivemos no mundo irreal de Satanás. Somos cercados pelas correntes de incredulidade, as quais são tão sutis que nos podem dominar antes de percebermos o que está acontecendo. Tais correntes são tão persistentes que só uns poucos se levantam acima delas. Por exemplo, crer em Deus para obter êxito nas finanças é uma luta contínua contra os pensamentos materialistas que nos golpeiam. Depositar toda a confiança em Cristo para conseguir a vitória sobre o pecado pode ser uma batalha inacabável com os exércitos espirituais das trevas. Crer no Todo-Poderoso para obter a cura do corpo é empreender uma guerra contra séculos de confiança apenas na medicina.
Portanto, vivendo neste mundo como fazemos, é fácil basearmos a nossa fé na evidência física, em vez de a estabelecermos na palavra de Deus. Aquela, entretanto, é um inimigo da fé. Fundamentar nossa fé no que vemos ou sentimos é ser como Tomé. A fé bíblica é como a que Abraão possuiu, conforme observamos no trecho que se encontra em Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. A fé crê em coisas que não são vistas. Jesus disse a Tomé, João 20:29, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. A fé dá alicerce às coisas que não se veem. Uma tradução de Hebreus 11:1 declara: a fé é a convicção da realidade das coisas quando elas não são vistas. A Bíblia Ampliada afirma: a fé percebe como fato real o que não é revelado pelos sentidos. A fé transforma a esperança em realidade, age face à evidência contrária. Os sentidos físicos, o homem exterior, a mente natural, se não renovada na palavra de Deus, declararão que não pode ser, que não é assim, mas a fé clamará sobre todo o tumulto. É assim. A fé declara que a coisa já está feita, antes que o Senhor tenha agido. A Bíblia faz a seguinte afirmação concernente a Abraão, em Romanos 4:17b. Creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Contar com alguma coisa realizada antes que o Todo-Poderoso tenha agido força a ação do Senhor. Ele é um Deus de fé, pois opera no princípio da fé. Somos filhos da fé porque somos gerados do Criador e feitos para viver por fé. Então, recebemos de Deus por meio dela. O Senhor Jesus disse em Marcos 11:24, aquele tremendo texto clássico sobre a fé. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis.